Gravando. Então, bom dia a todos e todas. Vamos dar início à sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora. Hoje é dia 18 de setembro de 2024. Então, temos sustentação oral. Estão presentes aqui a doutora Daniela, a doutora Renata. Então, o auto de infração, vamos iniciar por esse, né? Porque é a sustentação oral que temos hoje. É o auto 4143-208, Baerlocher, do Brasil. Doutor Rubens é o relator. Então, doutor Rubens, com a palavra, eu estou aqui iniciando, vou gravar a sustentação oral, que será feita pela doutora Daniela, né? Deixa eu achar aqui, doutora Daniela. Então, gravada a sustentação oral, doutor Rubens, então, com a palavra, relator. Bom dia a todos, obrigado, presidente. Deixa eu só abrir o processo aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou só pedir 30 segundos que eu vou eu corrigir uns coloquei, errinhos. já abri, né? Está aberto. Sim. Aqueles erros, agora eu corrigi antes e eu já vou colocar aqui arrumando. Fechei. Ótimo. Então vamos lá. Bom, senhores, esse caso é uma acusação de falta de pagamento do imposto na interrupção do diferimento na entrada da gordura suína em seu estabelecimento e de crédito indevido tomado a partir do ICMS indevidamente destacado em documento fiscal que acobertou a entrada dessa mercadoria. O crédito, ele é duplamente indevido, né? Primeiro que não poderia estar destacado, porque a operação é diferida. Segundo, porque o remetente, ele era simulado, né? Então, é uma daquelas várias situações que estão chegando aí, principalmente produtos de origem animal, couro, gordura, onde normalmente há a quebra do diferimento na entrada onde o produto vai ser industrializado. Então, aí a documentação fiscal vem com o imposto destacado, ou por simulação de operação interestadual, ou, nesse caso aqui, o fornecedor era simulado, né? Então, a acusação é essa. Falta de pagamento do imposto, porque quebrou o diferimento na entrada e não pagou, e crédito indevido por essa situação aí que eu expus, essa situação, senhores. Então, com a palavra, a doutora Daniela, para a sustentação oral, prazo de 15 minutos, doutora. Fique à vontade. Obrigada, senhora presidente. Bom dia a todos. De fato, essa situação tem sido recorrente no TIT, né? Recentemente, a Baerlocher, ela já tem outros autos de infração que já foram julgados em outras câmaras aqui no TIT, né? Os casos que nós conduzimos até então, as câmaras entenderam por cancelar os autos. O doutor Pedro até já acompanhou um dos nossos casos, né, doutor Pedro? Mas no caso vou tentar só contextualizar qual é a situação dessa empresa e qual que é a atividade dela. A Baerlocher é uma indústria química, né? Ela faz aditivos químicos e um dos principais insumos que ela adquire são esses produtos de origem animal, gordura, sebo animal, sebo suíno, sebo bovino. Então, essa acusação da Lavina, com essa fornecedora, ela tem ela tem uma característica que é um pouco diferente até dos outros casos que nós defendemos aqui, porque para esse fornecedor, nós temos uma acusação aqui para a Baerlocher de falta de pagamento de ICMS na entrada das mercadorias, ao passo que a fundamentação legal, eu não digo a descrição da fundamentação legal do item 2, eu digo a fundamentação mesmo, legal, qual o dispositivo que ele utilizou para aplicar a multa e a acusação. É de
creditamento indevido na aquisição de fornecedor inidôneo. Então, essa empresa Lavina, ela foi declarada inidônea, né, 2 anos depois das aquisições feitas pela Bayer Locker. Ela tinha atividade comercial, ela não era uma indústria, né, no seu KNAI, ela não tinha uma atividade de comércio desse tipo de produto. E no processo de inidoneidade, a Fazenda apurou que ela teria sido um escritório que já não funcionava mais quando da fiscalização e que, por ser um escritório, ela não teria capacidade de realizar as atividades da forma como as atividades de venda desse tipo de produto, né? E aí, enfim, a Bayer Locker acabou tendo esse crédito glosado nessa operação. Esse processo ele já passou pela 7ª Câmara do TIT, né? Na época, né, foi o doutor Inácio que acolheu um dos nossos argumentos de nulidade da decisão do julgador tributário. Por quê? Para essa acusação, especificamente para essa acusação do item 2, que é de creditamento indevido, né, na aquisição de fornecedor declarado inidôneo, nós fizemos na defesa, né, na defesa, até no recurso, inclusive, um quadro em que nós demonstramos, né, todos aqueles requisitos que o próprio TIT já tem acolhido para afastar esse tipo de acusação quando demonstrada boa-fé, né, que o adquirente adotou todas as medidas para certificar de que era um fornecedor idôneo e a efetividade da operação. Então, nós fizemos uma conciliação de todas as provas que não foram nem apresentadas na defesa, foram apresentadas durante o processo de fiscalização, em que nós conciliávamos as informações os pedidos de compra, os valores que eram negociados, as notas fiscais, os comprovantes de pesagem dessas mercadorias, né, nas balanças rodoviárias. A gente demonstrava que o nome do motorista era o mesmo que constava no ticket de pesagem das mercadorias, né, no trânsito das mercadorias, etc. Então, nós fizemos uma conciliação bem robusta, indicando o número de páginas e etc. Quando a 7ª Câmara analisou essa questão, verificou que, de fato, o julgador tributário não havia feito qualquer tipo de fundamentação com relação às provas, por que ele havia rejeitado as provas. Então, o processo voltou para o julgador tributário analisar novamente. Eu só queria dizer que assim, a fiscalização ela foi instaurada não com um viés, um olhar de analisar o tipo de produto. Tudo o que era solicitado de documento era uma fiscalização voltada para glosa de crédito por aquisição de fornecedor declarado inidôneo, né? Então, toda a documentação que foi solicitada da Bayer Locker na época era se ela tinha se integra do fornecedor na época das aquisições, qual eram os comprovantes de pagamento, né? E nos comprovantes de pagamento, ela juntou o comprovante de pagamento, ela juntou o extrato bancário, enfim. Um dos pontos que foi colocado pela fiscalização como um ponto sensível, né, que seria digno de uma suspeita aí das operações, era de que havia um intermediário, né, um corretor de sebo que fez a intermediação das operações. Que no mercado de sebo, né, de produtos de origem animal, ou subprodutos de boi ou de porco, é muito comum, porque os corretores, eles concentram, né, os pedidos e vão solicitando aos fornecedores que têm sebo para entregar. Então, as operações, as tratativas foram feitas com essa intermediária, com a Alliance. Muito bem, nós juntamos, então, durante a fiscalização, as tratativas com esse intermediário, a empresa consultou o Integra, era uma empresa idônea, emitia notas fiscais eletrônicas, etc. Então, quando o processo voltou para a DTJ, para o julgador tributário, né, ele novamente não analisou as provas. Ele utilizou novamente 4 razões para refutar as provas e novamente não analisá-las. Ele disse que as negociações de compra ocorreram com o intermediário, o que, né, nós sabemos que está regulado até pelo Código Civil, não há uma ilegalidade propriamente nisso, só por conta de haver um intermediário não significa que a operação é ilegal. Era preciso se provar mais do que isso. Ele diz que não foi esclarecida a origem das mercadorias, porque a Lavina estaria situada numa sala comercial e não haveria indicação nas notas sobre o local da retirada.
retirada, entre aspas, porque aqui era a cláusula CIF, né? Então, o transporte era por conta do fornecedor. Os contratos eram feitos com essa intermediária e os e-mails foram trocados com essa intermediária. Então, essas foram as razões do julgador tributário para, novamente, não analisar a conciliação que nós fizemos das operações. Inclusive com o comprovante de pesagem, nome de motorista era o mesmo que estava na nota fiscal, no comprovante de pesagem, depois que forem verificar os comprovantes, a gente até indicou nesse quadro as folhas do processo em que cada um está. Tem lá o nome do motorista, né? O ticket de pesagem, ele indica o nome do motorista, a placa do caminhão e etc. Então, esses foram os fundamentos que eles utilizaram e, no nosso entender, novamente não justificou por que toda essa conciliação não foi considerada. A empresa também juntou nesse processo, não uma prova nova, ela juntou um parecer de uma pessoa que é um perito judicial, que fez a conciliação, ele só conciliou tudo que já estava no processo, não tinha nenhuma prova nova que nós temos juntado, ele fez só uma conciliação que era algo que a gente já gostaria de ter feito no prazo da defesa, mas nos 30 dias a gente não conseguia fazer da forma como ele fez. Então, nós não juntamos um documento novo propriamente, né? Isso até está nas contrarrações da Fazenda, mas não é um documento novo, é só uma conciliação para facilitar a análise caso a Câmara entenda necessário ou útil. Então, esse é um ponto de nulidade de decisão que a gente traz novamente, porque não houve essa análise, infelizmente. Um outro ponto que eu acho importante a gente colocar aqui é sobre o item 2, eu já vou colocar as alegações do item 1, porque a gente tem que reportar, né, na decisão da 7ª Câmara, a Câmara entendeu por mandar votar só em relação ao item 2, que é de crédito. Então, quanto ao item 1, o doutor Inácio, na época, a Câmara tinha uma decisão de manutenção. Então, a gente devolveu novamente toda a matéria nesse recurso aqui. Um outro ponto que nós colocamos aqui como um ponto que foi levantado na fiscalização é de que um dos transportadores que foi indicado aqui pelas fiscais, eram duas agências fiscais, né, que fizeram essa acusação. Elas falam que um desses transportadores, eles teria um KNAI de comércio de produtos ou subprodutos de gordura animal, etc. E essa pessoa que ela indicou, se eu não me engano, é Roberto Cavalico, ME, ele também tinha no KNAI dele, isso está no CADESP, de transporte desse tipo de produto. Então, isso é colocado como se fosse olha, uma suspeita, olha aqui, o transportador, ele também é comerciante desses produtos, o que demonstra que existe uma inconsistência na operação, mas a verdade é que essa pessoa que transporta, ela tem KNAI de transportador, então não é nenhuma inconsistência, nós juntamos o CADESP justamente comprovando isso. Então, só fazendo essa contextualização sobre as inconsistências que a fiscalização entendeu, sobre os pontos que o julgador tributário considerou para não analisar as provas, o fato de que as provas sobre o crédito indevido não foram analisadas, eu vou só colocar um ponto sobre como as outras câmaras do TIT, né, 2ª, 4ª e 8ª, já julgaram, em outros casos, uma matéria semelhante quando a concomitância entre a acusação de falta de pagamento de ICMS diferido e creditamento indevido, não por conta de fornecedor idôneo, mas por conta de a operação ser diferida. Então, no sentido de que a Bayer Locker, como indústria química, ela deveria ter aguardado, né, a escrituração do ICMS diferida para então se creditar, né? O que nós colocamos nesses outros processos e que foram analisados e acolhidos pelas outras câmaras do TIT em outros casos, ainda não são decisões definitivas, todas têm recurso da Fazenda pendente, né? Isso a gente entende importante deixar bem claro. O que se entendeu nessas outras acusações? Que a fiscalização, em acusações em que se trata de diferimento, ela precisa fazer uma demonstração muito mais robusta de que a situação de diferimento era mesmo aquela que ela pretende imputar. O que a gente está querendo dizer com isso?
que não houve nas operações anteriores uma situação de quebra de diferimento. Aqui nós temos uma fornecedora que é comerciante. Então, quando ela destaca o ICMS na nota de venda para a Bayer Locker, o que a Bayer Locker assume? Né? Que o destaque é devido. Porque a Bayer Locker não pode comprar um produto bruto. Ela não pega a gordura que sai do boi e coloca lá na máquina dela e faz um aditivo. Não é assim que ela trabalha. Ela precisa de um produto já refinado, um produto que passou por um processo de industrialização para ela poder aplicar, né, dentro do processo produtivo dela. Inclusive, quando ela adquire com determinados percentuais de acidez, porque dependendo do percentual de acidez, aquele produto vai ser melhor ou pior dentro do processo produtivo dela. Então, até uma questão de preço pode ser negociada por conta desse ponto de índice de acidez. Então, não é um produto bruto que ela adquire, ela sempre vai adquirir um produto já industrializado. Então, o fato da Lavina ser uma comerciante e ter destacado a nota fiscal e o fato dela ser obrigada a adquirir um produto que já é industrializado, quer dizer, já passou por um processo em que a situação de quebra de diferimento é necessária, é um fato que deveria ter sido provado pela Fazenda, se era a intenção, de que não houve nenhuma situação de quebra de diferimento e ela adquiriu um produto que estava sujeito, né, à regra de diferimento. E em todos os outros processos que a gente, né, teve aí no TIT, nas câmaras, né, julgadoras, foi esse entendimento. Poxa, nós sabemos quem é as ações de diferimento, como foi no metal pesado, nas operações da presilistas, em todas elas havia um trabalho de fiscalização, né, essas operações muito bem estruturadas. Toda a cadeia de fornecimento de sebo era fiscalizada. E aí, para chegar na nossa indústria, nós ficávamos até com uma dificuldade de defender, porque, de fato, é tão bem feito o trabalho que, para nós advogados, ficava mais difícil de justificar. Mas aqui o trabalho foi precário, né? E foi julgado até nas outras câmaras do TIT. Então, esse é um ponto que nós gostaríamos de colocar. A Fazenda, ela já deu outras, não para essa fornecedora, mas para outras fornecedoras da Bayer Locker, soluções de consulta em que se fala que a quebra de diferimento ela acontece mesmo que o produto não se transforme em um novo produto. Basta clarificar, secar, purificar, que isso já é um processo de quebra de diferimento, uma situação de quebra de diferimento que justifica o destaque do imposto. Tá? Então, essas soluções foram juntadas também no processo, não por conta dessa fornecedora, mas só a título de ilustração, para demonstrar que, apesar da decisão normativa lá de 2012 falar que deveria ser um produto novo, em soluções de consulta mais recentes, a Fazenda já disse que não era necessário, que bastaria um processo de clarificação, por exemplo. Não é o caso da Bayer Locker. A Bayer Locker, meramente clarificar para ela não é suficiente, ela precisa de um produto realmente refinado, né? E um outro último ponto, que eu prometo, já estou terminando a minha sustentação oral, é de que há aqui na acusação, na acusação, uma cumulatividade entre duas multas, que é a multa da linha do inciso 1, a linha L, e do inciso 2, que é de crédito indevido, a linha C. No entanto, o parágrafo 3º, inciso 1, ele veda essa acumulatividade, porque não faz sentido se considerar o documento inidôneo para o crédito, mas considerar idôneo para cobrar o imposto, né? Então, de fato, há uma inconsistência aqui quando se aplica as duas multas, e justamente por isso que o regulamento veda essa acumulatividade das duas infrações. Então, esses são os nossos pontos. Eu só queria suscitar mais um último ponto, que a Lavina, nós fizemos uma consulta para ver se essa fornecedora Lavina, ela já tinha sido autuada por uma acusação, por exemplo, de destaque indevido de ICMS, que está lá no inciso 4º, a linha C, se não me engano. E nós não encontramos nenhuma acusação contra essa fornecedora. Quer dizer, se havia um destaque devido nas notas que ela emitiu, ela deveria ter sido autuada, né, por uma atividade até vinculada da fiscalização, mas ela não sofreu nenhuma acusação. E há outros casos aí no Tribunal de Boas Taxas em que nós verificamos que o fornecedor foi autuado por um destaque indevido, né?
porque destacou quando deveria ter diferido. Inclusive, hoje temos um julgado aqui, se eu não me engano, da doutora Maria do Rosário, que vai ser julgado ainda nessa Câmara, de uma comerciante também de subprodutos bovinos, né, que foi acusada aqui de recebimento de mercadoria sem nota fiscal. Então, assim, para perceber que, no caso aqui da Baerlocker, não houve uma fiscalização da cadeia, né? Foi só a Baerlocker que foi a fiscalizada. Não foi a Lavina, não foi quem vendeu o produto à Lavina. Então, assim, o que nós pedimos é justamente essa análise, né, um pouco mais cuidadosa de uma acusação que nos parece precária. Então, fico à disposição para esclarecimentos e obrigada por nos ouvirem. Obrigada, doutora Daniela. Então, doutor Rubens, por voto. Obrigado, presidente. Então, como foi bem exposto, a acusação é de falta de pagamento do imposto, pela interrupção do diferimento na entrada de gordura suína em seu estabelecimento e crédito indevido do imposto tomado a partir do ICMS indevidamente destacado em documento fiscal que acobertou a entrada da mesma mercadoria. A decisão recorrida dessa vez analisou detidamente toda a documentação trazida ao processo pelo autuado, não havendo que se remeter o processo de volta à DTJ novamente. Apenas porque o julgador não acatou as alegações do autuado, isso na causa de nulidade. Então, o fato incontroverso no processo é a entrada da gordura suína no estabelecimento do autuado. A circulação desse produto no Estado paulista foi objeto de fraudes, visando a geração de créditos espúrios para as indústrias que adquiriam a gordura suína e, ao mesmo tempo, que viabilizavam a falta de pagamento do imposto diferido. Eu descrevo aqui o artigo 383 do RIC, o inciso 3º, que trata desse diferimento, não vou lê-lo aqui. Então, o suposto fornecedor do autuado era a empresa Lavina Comércio de Óleos e Gorduras, que teve sua inscrição estadual declarada nula por inexistência do estabelecimento, conforme o PCN de folhas tais. O autuado procura discutir a decisão administrativa que apurou a inexistência da Lavina, mas trata-se de uma decisão proferida em um processo administrativo autônomo, transitado em julgado administrativo, onde foi proporcionada ao interessado a oportunidade de apresentar defesa e recurso. Consta a informação que a Lavina, notificada a respeito da instauração do referido processo administrativo e ciente do prazo para apresentar a defesa, não se manifestou. E não cabe aqui, então, discutir a instrução ou a decisão proferida naquele processo administrativo. Perante o fisco, o estabelecimento da Lavina nunca existiu. A mercadoria que entrou no estabelecimento do autuado comprovadamente não proveio da Lavina, porque essa empresa não existia. Apenas a título informativo, informo que o caso da Lavina segue um padrão de fraudes do gênero, como de costume. No endereço cadastral da empresa havia uma sala comercial fechada, já há 2 meses no momento da diligência. O proprietário da sala nunca ouviu falar da Lavínia ou dos respectivos sócios, de regra laranjas. Nesse caso, supostamente moravam em Minas Gerais. Como o estabelecimento nunca existiu, qualquer documento fiscal por ele supostamente emitido não transfere crédito do imposto devido à sua origem fraudulenta. Isso independe de qualquer ação fiscal, a inidoneidade decorre da regularidade do suposto fornecedor. A declaração de inidoneidade não possui efeitos constitutivos, né? O artigo 21, inciso 1 da 6374, diz que a inscrição do cadastro contribuinte será nula a partir da data da sua concessão, nos casos de simulação de existência do estabelecimento. Os dados do Sintegra não atestam a idoneidade do contribuinte, as informações são de responsabilidade desse contribuinte. A documentação que acobertou a entrada da mercadoria é indiscutivelmente inidônea, sua real origem é incerta, havendo, entretanto, indícios que têm sido fornecidos por Nelson Talarico Filho, EPP, empresa cuja atividade principal é comércio atacadista de óleos e gorduras, que é o proprietário dos veículos transportadores indicados na documentação fiscal inidônea de emissão atribuída à Lavina. Ou seja, a gordura foi entregue no estabelecimento autuado com notas fiscais de emissão atribuída a um estabelecimento inexistente e chegou transportada por um veículo de um terceiro que, coincidentemente, é uma atacadista de óleos e gorduras.
O autuado notificado ao comprovar as tratativas com a Lavínia indicou um intermediário com quem negociou as compras, a Lines Consultoria. Então, o autuado não negociou diretamente com a Lavínia, mas com Gustavo Missaglia, através do e-mail de domínio genérico quimica.gustavo.m@gmail.com. Houve pagamentos diretamente para a conta bancária da Lavínia, conforme os folhas tais, e não parece haver dúvidas de que o autuado pagou o valor da mercadoria, mas o fez para uma empresa inexistente. Como o autuado não negociou com a Lavínia, não há como aceitar suas alegações de boa-fé, ainda que haja provas de pagamento pela mercadoria, na medida em que esse autuado ignorou as cautelas elementares previstas no artigo 22A da Lei 6374, que todos conhecem, não vou ler novamente, mas diz que o contribuinte ele é obrigado a exigir do seu parceiro comercial que esse comprove sua regularidade fiscal, né? Então, se o autuado ele optou, né, por sua livre, espontânea vontade em receber mercadoria acobertada por documentação fiscal emitida por uma empresa que ele nunca, nem sequer entrou em contato, nem sabia se essa empresa existia ou não, né? Uma negociação intermediada por terceiros, esse autuado assumiu o risco de se creditar através de documentos inidôneos. E isso, de fato, ocorreu em decorrência da sua própria desídia. Nesse ponto, eu concordo com o que alega o recorrente. Diz o seguinte: por outro lado, a boa-fé deve ser comprovada sempre que demonstrado que o contribuinte lançou mão de todos os meios e recursos disponíveis para se certificar de que aquele fornecedor está regular perante o fisco e que as operações estão devidamente instrumentalizadas. Isso está correto, é afirmado pelo próprio recorrente, né? Mas como ele nem sequer entrou em contato com o fornecedor, fantasiosa, né, essa hipótese de que ele teria lançado mão de todos os meios e recursos disponíveis para se certificar de que aquele fornecedor está regular perante o fisco. Quer dizer, ele nem sequer telefonou, né? Ao contrário, ele utilizou de um intermediário que lhe forneceu gordura com documentação fiscal, o imposto irregularmente destacado, de forma a lhe proporcionar créditos indevidos. Ele trouxe um laudo contábil e, bom, faz o batimento, né, de todas as notas e pagamentos, mas isso é incontroverso no processo. Não se questiona o fato de que houve entrada de mercadoria e o autuado pagou pela mercadoria. Então, esse laudo diz que restou demonstrado documentalmente que a Barlocha comprou gordura suína da Lavínia, os produtos foram entregues, etc. Mas o mesmo laudo diz que é o seguinte, que as mercadorias foram contratadas junto à empresa Lines Consultoria. Quer dizer, o laudo contábil afirma que após os documentais que o autuado comprou gordura da Lavínia, em seguida afirma de forma contraditória que as mercadorias foram contratadas junto à empresa Lines Consultoria. Então, esse laudo também, ele descola um pouco da realidade. Em seguida, ele afirma que a Lavínia, ao destacar o imposto do CMS, não apontar a situação de diferimento, recolheu ou compensou o valor do imposto devido em seus registros contábeis e fiscais. E a ausência de auto-infração contra a Lavínia indica que o fornecedor jamais foi autuado, portanto, o CMS, lançado em sua nota fiscal irregular, tendo direito, então, do autuado em lançar o crédito. Mas o laudo, ele ignora o fato que a Lavínia não existia. Era inexistente, era falso, era simulado, né? Então, óbvio que ela não tinha uma escrituração fiscal regular e jamais poderia ser autuada, que se fosse autuada, o fisco estaria reconhecendo a existência da empresa, né? Uma empresa autuada existe e a Lavínia não existia. E o laudo afirma ainda que não houve manifestação dos agentes fiscais sobre a perfeita correlação entre as notas fiscais, pedidos, valores, etc. E aqui, novamente, se verifica uma dissociação entre as afirmações do laudo e os fatos, pois em nenhum momento houve qualquer ajuste entre o autuado e a Lavínia, na medida que o próprio autuado admite que nunca entablou negócio com essa empresa. Não se questiona o fato que a mercadoria entrou no estabelecimento do autuado, caso contrário, nem haveria a exigência do imposto pela quebra do diferimento. É natural que o autuado tenha pago pela mercadoria, pois essa não lhe foi doada pelos interessados. Assim, é irrelevante examinar a correlação entre os pagamentos e os pedidos de compra, pois isso não é objeto de controvérsia e não demonstra isoladamente sua alegada boa-fé. As operações ocorreram
mas o real fornecedor é desconhecido. Como já exposto, tudo indica-se que a mercadoria foi fornecida pelo Nelson Talarico, né, o atacadista de gordura, que transportou a gordura até o estabelecimento autuado e ele indicou um terceiro como proprietário dos seus veículos. Tá? Ele não colocou o nome dele como proprietário dos veículos, colocou o nome de outra pessoa, provavelmente para não escancarar ainda mais a fraude, né? Cabe ainda informar que a inexistência fática da Lavínia não é o único fator que torna o crédito indevido, pois, em função do diferimento previsto para a operação anterior, não poderia haver imposto destacado na documentação fiscal. Desta forma, o interesse do autuado na situação se torna patente na medida em que a fraude lhe permitiu tomar créditos que não ocorreria em uma situação de irregularidade e lhe proporcionou ainda deixar de pagar o imposto pela interrupção do diferimento na entrada da mercadoria. O diferimento do imposto nas operações com gordura animal é matéria prevista em decreto estadual, especificamente no artigo 383 do RICMES, é uma regra válida, eficaz, e, não sendo este processo administrativo, o foro competente para se questionar a necessidade ou não de lei estadual específica para dispor a respeito do tema, cabendo ao autuado levar essa discussão ao Poder Judiciário, a quem cabe a competência nesse caso. A respeito da possibilidade de que o diferimento tivesse sido interrompido em momento anterior, é uma hipótese impossível de se comprovar, na medida em que a real origem da mercadoria é incerta, mas certamente não proveio do local indicado na documentação fiscal. De qualquer forma, não caberia ao fisco essa apuração. Se o próprio autuado sugere a remota possibilidade de que a gordura adquirida tenha transitado anteriormente por uma indústria onde tenha ocorrido quebra de diferimento, ele é que vai ter que provar isso. Além disso, o encerramento do diferimento, de que trata o inciso 3 do artigo 383, se dá na entrada do produto em estabelecimento industrial que tenha por finalidade transformá-lo em produtos de natureza diversa, sabão, sabonete, creme, biodiesel, etc. A simples submissão a processos físicos ou químicos que tenham a finalidade de possibilitar a extração e separação dos demais resíduos resultantes do abate do gado, ou que visem somente a modificar seu estado entre sólido, pastoso ou líquido para facilitar seu transporte, apesar de eventualmente configurar uma industrialização, não impõe modificação física tal que a descaracterize como sebo animal, como disposto na edição normativa CAT 2 de 2013. Dessa forma, pela característica do produto que entrou no estabelecimento, não houve interrupção do diferimento em operação anterior, pois a gordura adquirida pelo autuado não sofreu transformação anterior. Eu corroboro, então, a afirmação do fiscal que diz que a impugnante conhece o tratamento tributário aplicável ao produto que está adquirindo. No caso em questão, as notas fiscais e os documentos apresentados em resposta à notificação mostram que a mercadoria adquirida foi gordura suína. Portanto, não houve interrupção do diferimento, pois não houve alteração da natureza da mercadoria. Assim, a impugnante tem conhecimento de que é sua responsabilidade pelo pagamento do imposto. Então, ficou comprovado que a documentação fiscal atribuída à Lavínia é inidônea, não representou a real saída de mercadoria daquele estabelecimento, que simulou sua existência, e não é documento hábil para transferir crédito do imposto. Não há qualquer prova de que o produto tenha dado entrada em algum estabelecimento industrial anteriormente, haja visto o caráter clandestino das operações objeto do AIM e da ausência de transformação anterior da gordura. Ocorreu a quebra do diferimento na entrada do produto no estabelecimento do autuado. Então, não há dúvidas que ocorreu a interrupção do diferimento sem recolhimento do imposto, que os créditos são indevidos, a documentação fiscal que lhe deu suporte é inidônea, emissão atribuída no estabelecimento simulado. Não há como acatar a alegação de absorção das acusações, pois houve condutas distintas, independentes, havia exigência de tributos em ambas e previsão de penalidades específicas para cada uma delas. Não há cobrança de duplicidade, houve falta de pagamento do imposto e houve creditamento indevido, em um cenário de fraude fiscal envolvendo a comercialização de gorduras animais no Estado paulista. O imposto não pago deve ser exigido no AIM e o crédito devido deve ser glosado. Não há reparos à ação fiscal, o AIM deve ser mantido em sua integralidade apenas com a retificação da taxa de juros, ajustando-a para a Selic, nos termos da súmula 10 desse tribunal, multas previstas em lei vigente e eficaz, atualização do valor básico de acordo com a súmula 13, não estão presentes as condições que limitam a redução do valor das multas, nós temos o 527A do RICMES, haja visto que as acusações propiciam a falta de pagamento de imposto, hipótese em que a redução de multas é vedada no citado artigo, taxa de juros, então, objeto súmula 10. Então, com esse presente recurso, eu dou suprovimento parcial, apenas
quanto à retificação da taxa de juros. E esse, então, eu voto, senhor, está sendo já gravado aqui. Obrigada, Rubens. Os debates, então, estão abertos, já está registrado o voto. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu também acompanho o relator. Eu também, presidente, acompanho o relator. A fraude está, inclusive, estampada no documento fiscal, né? As notas são por volta de 30 toneladas de peso à mercadoria e sair de uma sala comercial, realmente, eu acompanho o Dr. Rubens. Sim. Eu vou até pedir venha ao Dr. Rubens para pedir vista essas colocações da advogada, me chamaram a atenção a questão das outras decisões, dessas questões de nulidade. Então, eu peço venha ao Dr. Rubens e peço vista desse caso. Para analisar com mais cautela essas questões. Então, está solicitada e concedida a vista. Então, doutora Daniela, doutora Renata, então, saem vistas e voltará numa outra oportunidade. Por favor, acompanhem, né, o caso, né, que voltará na pauta uma outra data. E se Obrigada quiser a todos. continuar na reunião, fiquem à vontade de permanecer ou sair. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Então, encerrando esse julgamento, e vamos passar, então, agora temos o processo, temos um advogado presente, que já fez sustentação oral, no caso do auto 4134457, da Metsu Brasil, Dr. Flávio é o relator, saiu em vista para o Dr. Rubens e para mim, né? Flávio, se você puder, então, faz um resumo, um breve resumo, e depois o Dr. Rubens, né, lê a sua vista e eu também passo a minha vista. Tá bom, vamos lá. O caso de ICMS, falta de pagamento, Zona Franca de Manaus, né? Venda de bens do ativo, o considerado isenção indevida e o crédito indevido. Teve a remessa e retorno para demonstração também. E aí tem aplicação a respostas à consulta nessas remessas e retorno para demonstração. E eu gostaria que essas respostas à consulta não vinculavam o fisco. Imagino que talvez esse fosse o principal ponto, porque teve algumas respostas à consulta favoráveis à interpretação que o contribuinte está dando, né? Que a remessa e retorno seria opcional ao contribuinte. Basicamente é isso. Rubens está aguardando aqui o seu registro de vistas, né? Um minutinho. Eu já vou. Tranquilo. Aí depois eu registro o meu voto. Primeiro é o seu, depois é o meu. Tá, já vou registrar. Registrado. Eu leio o meu primeiro, então, presidente? Sim. Tá, Okay. Nessa ordem já vou ler aqui. Registrar o meu. Tá certo. Então, eu pedi vistas do processo para respeitosamente apresentar entendimento diverso ao do ilustre juiz relator, a quem rendo minhas homenagens pelos sempre bem elaborados votos. Adotando o bem elaborado relatório produzido pelo relator, passo diretamente ao voto. As acusações aqui em discussão são as de números 1 e 3, que tratam respectivamente de controvérsia na isenção do imposto em venda de mercadorias com destino à Zona Franca de Manaus e do tratamento tributário em saídas e retornos de mercadorias para demonstração, ou seja, se o contribuinte pode optar por destacar o imposto nos documentos fiscais, optando por não se valer da suspensão temporária nesses casos.
Ambas as acusações fiscais foram mantidas na decisão recorrida e no voto apresentado pelo relator, de onde trago os seguintes excertos. Ele já expôs, não vou repetir, tá? Então, passo já ao meu voto. Com as devidas vênias ao ilustre relator, tem entendimento diverso em ambos os casos, eu explico. O artigo 66, inciso 5 do regulamento do RICNES dispõe a respeito da distinção entre insumos e material de uso e consumo. E diz o seguinte: é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida para uso ou consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização. Então, a legislação dispõe que não é material de uso e consumo a mercadoria que se integra no produto final ou se consome no processo de industrialização. Então, reiterando, o RICNES determina expressamente que a mercadoria que se consome no processo industrial não é material de uso e consumo do estabelecimento. No caso em exame, é incontroverso que as peças vendidas são utilizadas para substituir aquelas que se desgastaram na atividade desenvolvida pelos britadores que operam na mineradora. Então, é o seguinte, a mineradora, tá bom? Extrai a rocha lá do solo e aquilo tem que ser quebrado, britado, para se transformar em pedras pequenas, tá certo? O fiscal diz o seguinte: o contribuinte produz e vende periodicamente a unidade de extração mineral da mineração Taboca, situada na Zona Franca de Manaus, o contribuinte autuado aqui, tá? Britadores para uso na extração mineral do estanho. Tais britadores, que são bens do ativo imobilizado do estabelecimento da mineradora, possuem desgaste natural de várias peças, o que demanda manutenção para substituição. Essas mercadorias são peças de reposição do ativo, assim sendo, são materiais de uso e consumo. Tais mercadorias jamais podem ser consideradas insumos de produção ou material secundário, primeiramente porque não se consomem imediata e integralmente no processo produtivo. Além disso, os citados britadores que utilizam as mercadorias em discussão não são utilizados no processo industrial da mineradora. A extração mineral na qual os equipamentos são utilizados não é um processo industrial. Bom, primeiro, a legislação tributária, ela dispõe literalmente, expressamente, que a mercadoria que se consome no processo industrial não é material de justo consumo, né? Então, a mercadoria que se consome diretamente na atividade de britagem da rocha, realizada nas dependências da mineradora, não é material de uso e consumo do estabelecimento, né? Porque ela se consome no processo industrial. Não há fundamento legal para a hipótese segundo a qual o consumo deva ocorrer imediatamente no processo produtivo. Do contrário, se isso não acontecer, quer insumo, ele se transforma em material de uso e consumo, porque não houve o consumo imediato. As mercadorias em tela se consomem integralmente no processo produtivo. E sinceramente, eu não consigo entender esse conceito de consumo imediato proposto pelo fiscal. Então, qual seria o tempo, intervalo que atende a esse critério? Uma fração de segundo, uma coisa instantânea, assim, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano? Ninguém sabe, porque não existe essa regra. Ela foi criada, tá? No processo administrativo. Então, como essa suposta regra não possui fundamento em qualquer norma escrita, não se sabe a resposta, né? Restando assim um entendimento subjetivo. Cada um acha o que na cabeça dele seria um intervalo de tempo imediato, e é isso, né? E os critérios, mas os critérios de isenção, para eles serem aplicados, não se aceita uma coisa assim, eu acho isso, eu acho aquilo, porque sim, não sei por quê, não tem nada escrito, mas eu acho isso, né? Não dá, né? Precisa ter uma regra, e o contribuinte lê essa regra, e ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, precisa estar escrito, né? Precisa estar escrito, para ele ler e entender qual que é o caminho que ele tem que tomar, né? O que não dá é para estar escrito que ele pode fazer uma coisa e ele ser autuado, porque a gente entende que, apesar de estar escrito ali, enfim, a gente tem um entendimento contrário, que ninguém sabe, porque não está escrito em lugar nenhum. Aí não dá, né? Assim, a regra, ela precisa ser clara, né? A pessoa precisa ler, precisa entender, olha, é assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não posso... Porque senão,
que ele pode fazer? Ninguém sabe, né? Ele faz o que está escrito e é autuado. Então, eu não posso concordar com uma coisa dessa, né? Porque a regra vale para todo mundo. Para a Fazenda também, né? A Fazenda precisa aceitar o que está escrito no regulamento, né? Então, a acusação fiscal afirma que o produto não é insumo porque não se consumiu imediatamente no processo industrial, mas, por outro lado, não informa o intervalo de tempo mínimo em que o consumo deveria ter ocorrido. Não se conhece o limite de tempo para que esse consumo seja considerado como sendo imediato. E apenas a título informativo, o autuado apresentou o laudo técnico onde se confirma que a vida útil dos bens remetidos pelo autuado é inferior a 1 ano. Eu discordo da premissa da acusação, segundo a qual a extração de matéria-prima utilizada na indústria não é parte integrante do processo industrial, assim como a colheita e o transporte da cana-de-açúcar. Compõe o processo industrial de usina-de-açúcar, a retirada da rocha de solo e sua subsequente britagem são etapas necessárias, integradas do processo industrial de uma mineradora, né? Cuja matéria-prima é a rocha britada. Né? Então, como é que isso não compõe o processo industrial, a obtenção da matéria-prima, né? Então, os elementos que se desgastam integralmente na britagem da rocha não são materiais de uso e consumo do estabelecimento nos termos que estão ali especificamente dispostos no inciso 5 do artigo 66 do RICS. São as normas editadas pela Cefaz, e essas normas elas precisam ser respeitadas, né? Então, eu cancelo o item 1 do auto de infração. Quanto ao item 3, temos a situação habitual onde o contribuinte envia mercadoria para demonstração e opta por renunciar ao benefício fiscal, entre aspas, relativo à suspensão do imposto em tais saídas. Esse benefício tem sido um ônus para alguns contribuintes que se veem premidos a realizar um controle de prazo para o retorno de cada mercadoria ao estabelecimento. Transcorridos 60 dias sem o retorno, né, esse imposto deve ser recolhido por guia especial com os acréscimos, tem que calcular os acréscimos. Isso resulta em custo operacional adicional para a realização desses controles, o que leva vários contribuintes a optar por destacar o imposto logo na saída, tá bem? E eventual retorno toma o crédito. E se livra, assim, desse estorvo, tem que ficar ali controlando 60 dias, tem que fazer a guia, tem que calcular quanto é que tem que pagar de acréscimo, deve ser uma coisa, deve ser um inferno, né, para quem lida com muitas saídas nesse sentido. Então, muitos são autuados por não haverem observado a suspensão prevista na legislação. E, geralmente são autuações pesadas, né, porque os créditos são glosados e normalmente também há multas pelo suposto destaque indevido na saída anterior. Mas a própria secretaria já se pronunciou a respeito do caráter opcional dessa suspensão, sendo assim lícito ao contribuinte deixar de adotá-la se lhe for mais conveniente, conforme respostas a consultas. Tem duas respostas a consultas aqui, que dizem, né, que a suspensão do lançamento do imposto à saída interna de mercadoria para fins de demonstração pode ser objeto de renúncia, tá? Sendo um benefício, acho que, né, o contribuinte pode optar por não usar isso, se for infernizar a vida dele lá e causar custo operacional, né? Bom, enfim, eu entendo que as respostas às consultas vinculem apenas as partes ali envolvidas, né? Mas quando se trata de interpretação da legislação tributária em caráter genérico, né? Ou seja, que não se verifica uma situação específica onde essa resposta seria aplicável apenas ao próprio consulente ou alguém ali, uma coisa muito específica, né? Eu não acho que é justo e razoável que a norma seja interpretada de forma mais benéfica apenas para alguns contribuintes e não aos demais, que estão em igualdade de condições, né? Então, se aqueles contribuintes que formularam as consultas poderiam destacar o imposto em saídas para demonstração, otimizando assim a sua operação, pois a Cefaz afirmou que o procedimento é lícito para eles, mas seria então ilícito para os contribuintes que não formularam a consulta, né? Não me parece que é algo que possua sustentação jurídica, porque entendo que afronta direto ao princípio da impessoalidade, na medida em que a legislação estaria sendo interpretada de forma distinta para contribuintes em situações idênticas. O fiscal, por outro lado, ele assevera que pode parecer que não tem nada de errado em considerar opcional a suspensão do imposto na saída de mercadoria para demonstração, no entanto,
analisando tecnicamente o destaque do ICMS nas notas de fiscais de demonstração de curto prazo nas operações internas, pode transformar-se numa forma de transferência indevida de crédito tributário de estabelecimento com saldo credor para estabelecimento com saldo devedor. Certamente, por esse motivo, a legislação determina a suspensão do ICMS nessas operações. Bom, com devido respeito à análise do auditor, é óbvio que não é por isso, né, que existe a suspensão. Se a mercadoria retornar ao estabelecimento, tem imposto destacado na nota de retorno e o débito anterior se torna definitivo, pois concretizou-se o fato gerador do imposto. Desculpa, peraí que eu misturei. Se a mercadoria retornar, haverá imposto destacado na nota de entrada e aproveitamento do crédito. Se a mercadoria não retornar, o débito se torna definitivo. O fato gerador está concretizado, não houve o retorno e tudo certo. O outro que toma crédito lá e fica com a mercadoria, normal, como acontece sempre, né? Então, eu não creio que a suspensão, nesse caso, tenha por objetivo inibir a transferência indevida de crédito, mas sim simplificar a operação dos contribuintes, facultando-os deixar de pagar ICMS para logo em seguida se creditar no retorno, nos casos de saídas para demonstrações, onde o retorno previsivelmente ocorreria em curto prazo, como remessas para feira, exposição, avaliação do produto por clientes e potencial, etc. Mas em muitos desses casos, esse benefício é lesivo ao contribuinte, principalmente quando esse realiza diversas saídas nessa situação, com previsão ou certeza de retornos após o prazo de 60 dias. Isso gera, né, a necessidade de criterioso controle desses prazos, aumento do custo operacional. É compreensível que alguns optem pelo destaque do imposto no momento da saída, independentemente do prazo previsto para o retorno, livrando-se assim do ônus desse controle e recolhimento via recolhimento especial, calcular o acréscimo, etc. e tudo. Então, o procedimento está de acordo com as manifestações da consultoria tributária da Cefaz, não há qualquer tipo de prejuízo ao fisco, então eu cancelo o item 3 e pedindo vênias ao ilustre relator, dando integral provimento ao recurso ordinário. É como eu voto, senhores. Obrigada, doutor Rubens. Então, agora eu passo ao meu voto de vista, já está registrado também, eu tinha disponibilizado. Então, eu digo que pedi vista dos autos para analisar o caso com mais vagar, tendo em vista as peculiaridades, então estão em discussão os itens 1 e 3, como já mencionados, e cito aqui trecho do voto do relator, né? Mas divirjo, já adianto que eu divirjo parcialmente, peço venha para divergir parcialmente, com todo respeito ao relator, né? Acompanho numa parte e divirjo quanto ao item 3, né? Quanto ao item 1, eu acompanho o relator ao item 1 e aos demais itens, né? De multas, de juros. Então, quanto ao item 3, então, eu vou me ater apenas quanto a esse item, né? De minha divergência. Então, o que eu digo? Entendo que está com a razão autuada, haja vista que, embora as respostas às consultas da Cefaz não sejam vinculantes para a autuada, por cuidarem da mesma matéria, entendo que devem ser observadas, haja vista que o contribuinte agiu de acordo com as orientações dadas pelo próprio órgão administrativo em casos similares. Aí cito aqui as respostas a consultas e, nessa linha de raciocínio, tendo em vista o entendimento adotado pela própria Secretaria da Fazenda em casos análogos, permitindo a renúncia à suspensão do imposto previsto no artigo 319 do regulamento, meu entendimento é de que a recorrente não pode ser penalizada, uma vez que seguiu orientações já manifestadas nas respostas a consultas do próprio órgão, sem prejuízo ao fisco. Então, eu peço venha para divergir do relator e cancelar o item 3 e no mais acompanho o relator. Isso não está escrito aqui, mas é só para dar conhecimento, né, a todos também, né, que ontem eu até estive substituindo na Câmara Superior e teve um auto de infração que eu fui relatora mesmo, né, quero até citar, que é o AIN 4063344, da Racine Tratores.
que era justamente, né, essa questão aqui do item 3, essa possibilidade de opção, né, como também aí dito pelo Dr. Rubens, e foi cancelado, quer dizer, era um recurso da Fazenda, né, e houve o cancelamento, foi unânime, né? Quer dizer, o cancelamento já tinha sido cancelado, né, pela decisão de primeira instância, o voto da doutora Maria Augusta, e no meu voto foi de manter essa decisão recorrida, e foi unânime. Então, é só para deixar aqui também, né, dar conhecimento desse outro caso. Então, eu entendo por cancelar o item 3 e acompanhar quanto aos demais itens. Este é o meu voto. Presidente, eu não entendi. O Rubens tá cancelando também, não tá ou não? O item 3. Sim, Hã? é que ela está se referindo ao relator, que é o Dr. Flávio. O Desculpa. Flávio é o relator, eu estou Tá, perdão. acompanhando o relator quanto à parte do creditamento, né? Não, só divergindo parcialmente. Então, acompanhando o Flávio quanto Certo, ao item 1, na verdade, né? certo. Eu acompanho o Rubens. Eu estou mantendo o meu voto, tá? Eu acho que sem prejuízo de posterior alteração do entendimento, mas por enquanto esse tipo de coisa deveria ser solicitado via regime especial pelo contribuinte e não ou uma consulta formulada para ele próprio, tá? Consulta para terceiros fica, eu acho que eu entendo que é meio ruim a gente aceitar, porque no final ele vai terminar podendo escolher qual legislação que ele vai seguir. Tá? Então é por isso que sem prejuízo a posterior mudar o meu entendimento, mas por enquanto eu vou manter nesse sentido. Ok, então podemos encerrar os debates. Sim. Está tudo registrado, então encerrando os debates. Verificando o quórum. É só o Adolfo, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, vai dar aquela pergunta, voto condutor. É o da senhora. É o meu, né? Mas eu tenho que registrar, não a questão antecedente, recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido. Esse é o registro. Então, doutor Marcelo, esse é o resultado, pelo cancelamento do item 3. E mantendo o item 1, tá? Agradeço a atenção ao caso e a análise detalhada aí por todos. Desejo um bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Obrigada, fica aí à vontade de permanecer ou de se retirar. Muito obrigado. Bom dia. Agora, continuando, então, temos mais uma vista, mas não temos advogado acompanhando. É o caso AIN 5012-692, Alan Patrick. Dr. Rubens é o relator e tinha saído em vista para o Dr. Flávio. Rubens, se você puder aí, né, fazer um resumo breve. Sim, presidente, é aquele caso daquele rapaz que tinha uma chácara de fim de semana e ele
tinha inscrição de produtor rural e, na verdade, ele comprava e revendia produtos, né, e foi acusado de falta de pagamento do imposto em saídas de milho, milheto e sorgo em grãos, utilizando-se indevidamente da condição de produtor rural para revender os mencionados produtos por ele adquirido, sendo que o destino da mercadoria não foi documentado e notificado para esse fim, ele não falou nada. E a segunda acusação fiscal é um caráter formal, exercício da atividade comercial sem devida inscrição no cadastro de contribuintes estadual, porque o cadastro produtor rural é diferente do cadastro de contribuintes, tá? O débito fiscal foi reduzido na decisão recorrida, é um recurso misto, tá bom? Que considerou as notas fiscais de número 43 a 100 trazidas pelo autuado como prova da venda a produtores rurais, sendo quase todos eles produtores de ovos, hipótese, então, que se verificava a isenção, tá? Porque a venda desses produtos é isenta quando vai ser utilizada para fabricação de ração ou para alimentação animal, tá bom? Teve uma controvérsia a respeito da cor, a nota fiscal em papel, enfim, se é rosa, não dava para ver a foto, que a cor que era direita, enfim, houve uma confusão nesse sentido. Então, em resumo, eu entendo assim, que quando ficou comprovado que o destino dos produtos era para aquela condição da isenção estava cumprida, eu entendo então que não há que se cobrar um imposto, porque ainda que houve essa irregularidade, né, de cadastro, isso não afasta a isenção que ela está condicionada à materialidade da operação, né? E ainda que houve essa irregularidade, isso não é causa para se afastar a isenção, porque as condições que estão previstas para ocorrer a isenção, elas foram verificadas. Então, mais ou menos esse é o meu voto. Então, dou parcial provimento ao recurso de ofício, né? Porque algumas notas não houve essa comprovação inequívoca do destino, então não se sabe se eram operações realmente isentas ou não, então mantive a exigência do imposto, tá? O recurso ordinário é o autor da firma com a não descreve o fato gerador, alíquota, mas é um levantamento fiscal específico, tá bom? Então, não há que se ficar questionando, tem que especificar o fato gerador, é levantamento fiscal. Então, segue a regra lá para isso. Então, eu nego o provimento ao recurso ordinário e dou parcial provimento ao recurso de ofício, restabelecendo a exigência do imposto naquelas operações em que não houve a perfeita demonstração que o destinatário era de tal forma que poderia, então, que estava caracterizado as condições da isenção. Esse é o voto, senhores. Então, obrigada, Rubens. E doutor Flávio? Vamos lá. Aqui. Passar a leitura do voto. Tá, então, inicialmente, eu parabenizo o muito bem elaborado voto do Dr. Rubens. Eu observo também o muito bem fundamentado parecer da DRF, em sessão pelo Dr. Pedro. O relator proferiu o voto no qual nega provimento ao recurso ordinário e dá parcial provimento ao recurso de ofício, excluindo aí inaugural as notas fiscais 43 a 75. Está nas folhas 170 a 202. Bom, aí o lançamento foi feito através de levantamento fiscal, verificou-se a emissão de notas fiscais eletrônicas continuadas de milho, milheto e sorgo, tendo como destinatário o autuado sem que houvesse as correspondentes saídas. Os produtos tiveram como origem a unidade federativa de Mato Grosso. As mercadorias estariam abrangidas pela isenção do artigo 41 do anexo 1, conforme pontuou o doutor jogador e o doutor relator. A isenção não possui vedação quanto ao emitente e produtor rural ou não. Bom, o autuado foi acusado de utilizar indevidamente a inscrição de produtor rural para dar saída às mercadorias. Aí vejamos trecho do relatório circunstanciado. Eu vou pular a leitura do trecho do relatório. O autuado apresentou defesa com a defesa de notas fiscais que comprovariam as operações, que seriam isentas, possíveis terem excluídas do levantamento fiscal de saída. O fisco dirigiu-se ao contribuinte e se manifestou sobre as provas. Eu transcrevo o trecho. Bom, eu vou ler porque
Eu divergi um pouquinho do relator, tá? Mas aí sobre quais notas iriam sair do levantamento e quais iriam ficar, né? Então eu vou ler porque talvez a gente pode depois conversar e verificar aqui. Considerando-se a defesa juntou as folhas 170 a 226, cópias de notas fiscais de produtor, número 43 a 100. Aí notificamos a apresentar os talonários respectivos contendo as notas fiscais de produtor de número 26 a 105 e 76 a 100. O autuado atendeu parcialmente à notificação e apresentou o talonário, contendo as notas fiscais de produtor de número 76 a 100 e as quartas vias, verde, das notas fiscais de produtor 43 a 75. Em relação ao talonário das notas fiscais 76 a 100, podemos constatar a autenticidade das mercadorias, a autenticidade em relação às cópias anexadas. Contudo, e relativamente às notas fiscais de produtor número 96, encontramos o talonário somente as primeiras e quartas vias em branco. Em relação ao talonário contendo as notas fiscais de produtor número 26 a 75, o autor apresentou somente as quartas vias, verde, das notas fiscais de produtor 43 a 75. Referidas quartas vias estão quase ilegíveis, se esquivando ao autuado de apresentar o talonário com as vias fixas, o que induz ao entendimento de que não quis fazer prova contra si em relação às operações retratadas nas notas fiscais de 26 a 42, que indicariam possíveis saídas de mercadorias adquiridas sem documentação fiscal, em consonância com a denúncia que ensejou o ofício judicial às devidas verificações fiscais. Então, o trabalho fiscal teve início devido a uma denúncia através de ofício judicial. Em adendo à defesa, de folhas 295 a 301, a autuada apresentou, né, documentos com a pretensão de comprovação dessa efetividade. Aí concluiu o fiscal, né? Esses documentos referem-se a apenas algumas notas e, acerca destas, pode ser que possam ter prestabilidade, mas não para todas as notas fiscais de produtor apresentado. Apesar de se utilizar indevidamente de notas fiscais de produtor rural, quando deveria ter se inscrito como comércio pela quantidade e habitualidade que operou, é fato que as mercadorias tiveram o destino previsto na norma isenta, não havendo qualquer previsão de sua não aplicação em face da irregularidade na documentação fiscal. Bom, foi assim que se manifestou o fiscal sobre as notas apresentadas, né? Em resumo, para analisar as notas fiscais de produtor apresentadas com a defesa, o autor do feito reconheceu a prestabilidade de algumas delas. Indicou que, apesar de não ter se inscrito como comércio, o que é objeto do item infracional 2, conseguiu atestar que a isenção para parte das operações é válida. As notas apresentadas com a defesa foram aceitas pelo jogador singular sem a exclusão das notas fiscais que o autor do feito fez observações que indicam a impossibilidade de se atestar a correção dos dados nela constantes. Aí transcrevo o trecho da adesão singular. Então, a adesão singular, ela excluiu todas as notas, então ela cancelou esse item, né, do levantamento. Aí eu vou poupar a leitura. É isso. Bom, a DRF pediu o restabelecimento integral do AIM, alegando que as notas fiscais não são as indicadas para as operações e ressaltou que algumas sequer foram apresentadas de modo satisfatório. Em contrarrazões, a autor afirma que apresentou no AIM as segundas vias roxa, fixa, e as quartas vias verde, físico de origem. Porém, não fez observações sobre os apontamentos sobre a falta de apresentação das vias fixas para as notas fiscais que apresentou as quartas vias. O doutor relator bem analisou a matéria e concluiu que algumas notas fiscais de produtor não foram apresentadas de forma satisfatória. Os defeitos foram apontados pelo autor do feito, por isso não se prestariam a justificar as saídas com exclusão do levantamento fiscal. Porém, o relator explanou seu voto da seguinte forma: concordo com esta análise e restabeleço a exigência fiscal relativa às notas fiscais 76 a 100, considerando que não foram apresentadas provas inequívocas de sua destinação. Mantém a exclusão das notas fiscais de 43 e 65, em relação às quais o fisco não encontrou elementos para negar validade aos dados ali constantes. Bom, aparentemente, eu não sei, talvez até o Rubens podia me ajudar, eu achei que teve um equívoco nessa análise das notas.
pois que o autor apresentou somente as quartas vias das notas fiscais de 43 a 75. E para a nota fiscal de número 96, segundo o autor do feito, ele encontrou no talonário somente as primeiras e quartas vias em branco. Então, em que pese os argumentos empreendidos pela DRF em manifestação em sessão de julgamento, entendo que da análise das provas é possível constatar a ocorrência das operações em algumas notas fiscais de produtor, apresentadas como manifestou o autor do feito. São elas as notas fiscais de produtor de número 76 a 100. Podemos constatar a autenticidade em relação às cópias anexadas. Quanto às demais notas fiscais, de número 43 a 55, não foi apresentado o talonário, apenas a quarta via, verde. Entendo que elas não se prestam a comprovar as operações de saída. Elas são notas fiscais em papel, não foram apresentadas todas as vias fixas do talonário, considerando seu modo de emissão, através de processo manuscrito, com uso de decalque em papel carbonado. Deve-se ver com reservas a aceitação sua aceitação e a não apresentação do talonário com sua via fixa. Soma-se ao fato de que os trabalhos fiscais terem se iniciado por verificação de denúncia que poderiam ser comprovadas com as vias fixas do talonário não apresentado. Não se pode olvidar que a inscrição do produtor não se presta à revenda de mercadorias adquiridas de terceiros e todas as demais circunstâncias que envolvem o autuado descrita no recurso de ofício e no voto do outro relator e na manifestação em sessão da DRF. Então, o autuado apresenta parte de pagamentos, não para todas as operações. Tá? Esses pagamentos, entendo que demonstra a destinação das notas fiscais 51 e 62, tá? Aí estão os valores e as folhas que elas estão. De forma que elas também devem ser afastadas do levantamento. Os demais comprovantes de pagamento estão elegíveis, o comprovante ou as notas vinculadas, ou sem número das notas fiscais. Com essas observações, tal qual o relator, eu conheço e nego o provimento ao recurso ordinário e conheço e dou parcial provimento ao recurso de ofício. Porém, quanto ao parcial provimento de ofício, restabeleço a exigência fiscal com exceção das notas fiscais 76 a 100, tá? E 51 e 62. Observo que a nota 63 não foi afastada pela decisão singular. Então, e no tudo o resto eu acompanho o relator. É esse o voto. Então, obrigada, Flávio. Então, Senhora presidente, eu peço para colocar minha manifestação novamente, em função do pedido de sim. vista. Sim, já está. Acho que precisa... Aberto, concedida já. Isso. Eu não tinha visto. Senhora presidente, só aproveitando, enquanto o doutor Pedro registra, na minha decisão eu só acompanhei o que o fiscal disse. Ele disse: não temos elementos para negar a validade dos dados constantes nas cópias das notas fiscais de produtor, número 43 a 75. Então, foram essas que eu afastei a cobrança no recurso de ofício e mantive as demais. Mas se o doutor Flávio fez uma análise mais minuciosa e percebeu lá alguma irregularidade em duas notas fiscais, eu não me oponho também. Tá? Mas só dizendo que eu adotei o que expôs lá o auditor. É só isso. Então, Rubens, na verdade, eu mantive ao contrário da tua, entendeu? Eu cancelei as 75 a 100. Tá? Porque, pelo que eu entendi, assim, ele não entregou a via fixa do talonário das primeiras, da 43 a 75. Mas ele entregou as vias fixas das demais. Então, essas ele aceitou. Na verdade, ficou até meio confuso mesmo a redação dele, né? Ora ele aceita, ora não aceita, né? Então, e aí, essas que ele não entregou a via fixa, tá? Eu não aceitei. E as que ele entregou a via fixa, eu aceitei. Qual que então que você aceitou, Flávio? Eu não entendi. De 76 a 100, que ele entregou as vias fixas. Tá? Aqui ele entregou as vias que não são as fixas, que é fisco de origem, que são aquelas verde e tudo mais. Essas eu não aceitei. Ficou ao contrário, então? Isso, ficou ao contrário.
Aí dessas que eu não aceitei, ele também apresentou alguns comprovantes de pagamento. Aí esse comprovante de pagamento eu aceitei também, porque aí eu falei assim, "Bom, tudo bem, apesar de não ter a via fixa, né? Porque como é nota em papel, é manuscrito, usa decalque carbonado, então seria importante a gente ter a via fixa, tá? E não ter só a última via, né? Quarta via. E aí, essa que ele apresentou o pagamento e tudo mais, apesar de não ter a via fixa, eu aceitei, tá? Porque ele tem o pagamento, tá? Aí, os demais pagamentos que ele apresentou outros pagamentos, mas eu não Não, consegui eu vincular, entendi. O entendeu? fiscal está contraditório aqui, então eu acho que é o seu voto que está certo. Então eu vou acompanhar o doutor Flávio. O fiscal ele fala uma coisa e depois ele fala outra, né? E eu peguei só uma coisa e não peguei a outra. Senhora presidente, só reiterando a minha manifestação, eu não vou ler inteira, mas só ressaltando o seguinte, que quando, por ocasião da fiscalização, o autor do feito pediu para que ele demonstrasse as operações e apresentasse os documentos fiscais, ele falou que todo o talonário tinha sido extraviado e trouxe algumas notas aí preenchidas à mão só por ocasião da defesa. Então, a minha conclusão, depois de vários argumentos apresentados aí na minha manifestação, é que documentos fiscais que não são os exigidos para as operações preenchidos manualmente e apresentados somente por ocasião da defesa e ainda sem registro em nível fiscal não se prestam a elidir um levantamento fiscal. Então aí, com todo respeito, eu sou pelo provimento do recurso de ofício com o restabelecimento da exigência fiscal na íntegra. Obrigado, senhor presidente. Ok, Pedro, entendi. Aqui no voto Flávio, então, no item 18, né, que seria o dispositivo, né, tá esclarecido, né? Eu estava olhando aqui o dispositivo para ver se não ficou confuso, mas acho que ele delineou bem, né, o que ele restabeleceu, colocando com exceção das notas 76 a 100, né, para não ficar confuso. Eu acho que está claro isso. É isso, né, Flávio? Confirmando, só confirmando, assim, dentro desse diálogo. É isso, é 76100 e 5162, tá? Porque essas aí, apesar de não ter a via fixa, ele apresentou o pagamento e o pagamento eu consegui vincular com a nota. Os demais eu não consegui. Eu estou acompanhando o Flávio, tá? Mas Tá. não dá para mudar agora, então só abre Não mão dá aí para do meu voto. alterar, né? Tá bom. Então, podemos encerrar os debates. Adolfo, quer falar alguma coisa? Acompanho. Foi, Flávio. Então, vamos encerrar os debates. E verificando o quórum. Iniciando a votação. Peraí. Pronto. Então, encerrando a votação, ficou... Quer dizer, na verdade, o doutor Rubens, né, deu seu voto, mas também acompanhou, mas aqui consta, então, 3 votos, né, eu e o Adolfo, com o doutor Flávio. Esse é o resultado, então, pelo do recurso ordinário, conhecido integralmente, não provido, e o recurso de ofício, parcialmente provido nos termos do voto do doutor Flávio. Então, encerramos este julgamento também e passamos ao próximo, o caso
é o auto 5024273, Pirovani Importes, doutor Adolfo é o relator. Certo. Eu poderia, presidente, fazer a abertura para o... Estou abrindo, está lento aqui, ele ficou lento. Desculpe, agora abri. Tá. Enquanto eu faço aqui o copia e cola, são 5 acusações, uma de falta de pagamento de imposto, 3 de falta de estruturação e uma de falta de apresentação de documento fiscal de mercadoria que estava na loja. Essa é uma loja de carro de luxo. Eu estou basicamente mantendo 4 acusações e estou cancelando só uma, que é essa de falta de exibição de nota fiscal por conta de carro que está em loja. Sem DOC de suporte, né? Eu estou cancelando porque o contribuinte não apresentou o DANF, mas ele mostrou lá no curso da fiscalização a chave de acesso das notas. Eu achei meio curioso o fiscal não se recusar a aceitar isso, e eu consultei a chave de acesso e, de fato, a nota existe. Então, em relação a essas notas, a esse item, que diz respeito a mercadoria ou veículos em loja sem nota, eu estou cancelando. Só em relação a eles. Eu vou acabar aqui de fazer a copia e cola, já leio. Senhor presidente, eu também tive o cuidado de olhar os veículos, né, que a fiscalização acusa que estavam na loja sem emissão de nota fiscal de entrada. O autuado, por ocasião da defesa, ele demonstrou, ele trouxe uma tabela com a chave das notas fiscais de todos os veículos que estavam, inclusive esses que o fiscal tinha acusado de não ter emitido nota fiscal de entrada. Então, eu entrei uma por uma pela chave no portal lá de consulta, né? Verifiquei que as notas realmente existem, verifiquei que elas foram emitidas anteriormente à notificação para a apresentação. Então, como elas foram apresentadas por ocasião da defesa e o autor do feito fez manifestação fiscal posteriormente, ou seja, ele teve acesso a isso, poderia ter arguído alguma inconsistência, algum problema aí, e não o fez. Na verdade, ele preferiu só ficar em cima do relatório da Polícia Civil, né, que foi a denúncia. Então, como ele teve a oportunidade e não fez, eu vou acabar concordando aí com o doutor Bergamini pelo cancelamento do item 2. Essa É, é a nosso posicionamento, senhor presidente. eu já está o voto aí colocado, e aí, conforme aqui corroborou o Pedro, tem essa tabela que eu fiz aí, não tem como negar. Então, em relação a esse item, eu estou cancelando e os demais estou mantendo. Ok, está aqui registrado. Você vai ler mais alguma coisa? Não, já está sem áudio. Está sem áudio. Acho que não tem necessidade. Estou mantendo, colhendo o que foi falado já, né? Só em relação a esses itens que o item 2 que eu estou cancelando. Ok. Então, estou acompanhando. Flávio, quer falar? Só uma pergunta. Não tem pedido de redução e relevação da multa nesse aí? Não tem. Ah, tá. Não tem. Não tem. Essa foi a Eu só primeira acompanhando coisa que também. eu vi quando eu estudei o auto. Falei, ué, ele não pediu? Não, ele não pediu. Então, sinto muito, é a vida e É, não pode ser dado de ofício. é. Mas ele realmente não pediu. Sim. Eu só Então, acompanhando. podemos encerrar os debates. Rubens. Sem considerações, eu acompanho.
Ok, então, encerrando os debates, verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, foi unânime no caso Pirovani, auto 5024.273, conhecido integralmente e parcialmente provido nos termos do voto do relator, cancelando o item 2, né? Acho que é isso, 2. Item 2. Então, encerrando aqui a votação e encerrando, então, este julgamento. Então, aqui temos mais um, que é o JOC Prudente, o auto 5024.343. Eu sou a relatora e, em virtude aí de uma situação de não ter concluído, então eu vou pensar com mais cautela e vou devolver para mim esse caso, como eu tinha já até mencionado, avisado. Então, devolvendo. Solicitação de sustentação oral, que está constando. Devolver. Clicar. Para. Acho que tem que. Ok, devolvido para a agenda da pauta. Devolvido para a pauta. Então, este é o retirado, né? Assim finalizamos, então, a pauta de hoje encerrado, né? Encerrar a sessão de julgamento. Alguma observação? Estão todos aqui encerrados, acho que. A sessão foi ótima. Rápida. Rápida. Assertiva. Na verdade, uma sustentação oral, que foi o Oswaldo, então podemos encerrar aqui. É só uma, né? A outra foi acompanhamento, embora 2 vistas, mas encerrando, então, a sessão, Oswaldo, e a gravação. Encerrado,